Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 5. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos essa noite aqui na tua casa, te louvando, te adorando e exaltando o teu santo nome. Obrigado por esse culto solene. Obrigado por estarmos aqui de portas abertas, louvando e bendizendo ao Senhor. Pedimos nesse instante, ó Pai, que Tu aquietes a nossa mente e o nosso coração, para que ouçamos a Tua palavra, para que a entendamos e especialmente a pratiquemos para a glória do Senhor. Fala conosco, Senhor, que não fale eu, mas fale tão somente o Espírito Santo através da minha vida, e que eu seja um instrumento santo, dócil, vivo e agradável nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Queremos aprender de Ti e sermos desafiados a praticar a Tua bendita palavra na nossa vida para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nessa noite com vocês sobre dinheiro. Como lidar com o dinheiro? Esse é o tema que nós vamos tratar na mensagem de hoje, na exposição do último capítulo da carta de Tiago. Como lidar com o dinheiro? Esse é um assunto bem democrático para todos nós. Seja você criança, adolescente, adulto, idoso, todos nós lidamos com este assunto, com essa temática do dinheiro. Tudo envolve dinheiro, moeda, alguma coisa dessa natureza. Existe pelo menos alguns ditados quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é esse, né? Pelo menos dois ditados que eu me lembro, né? Primeiro deles é: o dinheiro não traz felicidade, então dê todo o seu dinheiro para mim e seja feliz. Esse é o primeiro ditado. Já que ele não traz felicidade, dê para mim e seja feliz. Outro ditado conhecido é: o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscá-la. Esses são ditados comuns que nós ouvimos a respeito deste assunto. Esse é um assunto espinhoso, delicado nas Escrituras, na nossa vida, no nosso dia a dia.
Por dinheiro as pessoas roubam, matam, traem, faz as coisas erradas, quebram códigos de vida, códigos de ética. Por dinheiro nós ouvimos falar as maiores barbaridades e atrocidades. Como não lembrar, por exemplo, de um caso emblemático ocorrido há alguns anos atrás, mais precisamente no dia 31 de outubro de 2002, quando Susanna von Richthofen matou seus pais, juntamente com os irmãos Cravinhos. A família, o casal Richthofen era famoso, rico, tinha muitos bens, muitas propriedades, e o Brasil ficou chocado ao ouvir esse relato, e depois lá no velório, a menina e o menino chorando, lágrimas falsas. 31 de outubro de 2002, para nós uma data importante, era o dia da reforma, para outros também importante, é o dia de Halloween, dia da reforma, e o Brasil chocado com Susanna von Richthofen, que mandou matar os seus próprios pais na sua própria casa, pensando nos bens, pensando no dinheiro, nas posses, nas propriedades que eles tinham. Como esquecer, agora dia 31 de outubro, isso faz 23 anos, e a gente ainda lembra. Talvez não lembremos da data, né? Eu lembrei da data por acaso, mas a data a maioria não lembra, mas o fato é inesquecível. Dinheiro é um problema, e a palavra de Deus trata sobre esse assunto, sobre essa temática, especificamente nesse capítulo, Tiago 5, versículos 1 a 6, Tiago fala sobre como lidar com o dinheiro. Esse assunto é tão interessante que, para Jesus, por exemplo, o dinheiro não é apenas uma moeda, o dinheiro é mais do que isso, é uma entidade, é um ser, é um Senhor, é um Deus. Lá em Mateus 6, no conhecido Sermão do Monte, Mateus 6, 24, ele diz claramente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de agradar ao outro. Aí ele termina dizendo em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Portanto, Jesus coloca as riquezas, o dinheiro, como uma divindade. Jesus não chamou nenhum imperador romano. Dos 15 imperadores romanos daqueles dias, Jesus não chamou nenhum deles de senhor, mas chamou uma moeda de senhor. É preciso que nós tenhamos cuidado com esse assunto. Num determinado momento ele disse sobre isso, sobre os imperadores: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, sobre a questão do imposto. Então eu queria olhar para esse texto e tirar algumas lições importantes sobre nós, como você e eu devemos lidar com o dinheiro. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes, atuais para a minha vida e para o seu coração. Antes de entrar no texto propriamente dito, me permita fazer apenas uma rápida recapitulação. Na nossa última exposição de Tiago, no capítulo 4, encerramos o capítulo 4 falando sobre os princípios bíblicos para os nossos projetos. Quando projetamos, quando fazemos alguma coisa na vida, quais os princípios que nós devemos estabelecê-los? E Tiago disse no final do capítulo 4, primeiro, considerar a vontade de Deus. Segundo, considerar a nossa fraqueza. Terceiro, considerar as nossas pretensões, os nossos objetivos. Foi isso que ele nos ensinou. E ele começa o último capítulo, o capítulo 5 da carta, falando sobre este assunto, dinheiro ou riquezas, como lidar com o dinheiro. O texto que lemos vai nos ensinar duas lições que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A primeira lição que Tiago nos ensina é que nós devemos lidar com o dinheiro com temor. É o primeiro ponto, é o primeiro assunto, é a primeira verdade que ele estabelece aí nos versículos 1 a 3. Devemos lidar com o dinheiro com temor.
versículos 1 a 3. A ideia dos 3 primeiros versículos é mostrar as consequências que sobrevirão com aqueles que não sabem lidar com o dinheiro, que não sabem se relacionar bem com esse dinheiro. Veja aí como começa o texto. Ele começa chamando a atenção dos ricos daqueles dias, dos seus dias. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Os ricos, pessoas abastadas, com posses, com propriedades, Tiago diz assim: prestem atenção, lamentem. Não coloquem a confiança de vocês no dinheiro, na riqueza, nos bens, nas posses que vocês têm. A exortação é para que eles lamentassem e tomassem cuidado com o castigo, com as desventuras e as tristezas que sobreviriam no caso de eles não lidarem com este assunto corretamente. É preciso lidar com o dinheiro com temor. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto também. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele orienta o seu pupilo, o seu discípulo, lá em 1 Timóteo 6,17, falando para Timóteo exortar os ricos também. 1 Timóteo 6,17, Paulo diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Paulo diz: não coloquem a esperança de vocês no dinheiro, nos bens, nas posses que vocês têm, porque Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o nosso aprazimento, para o nosso deleite. Vocês já viram, claro, todo mundo se lembra, por exemplo, da oração do Pai Nosso. Uma das frases lá da oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o maná caía? O maná era diário, e o povo precisava pegar apenas a porção que eles aguentavam comer. Quem os espertinhos que pegavam a mais, porção dobrada, quando iam em outro momento, estava estragado. E Deus é tão soberano e tão poderoso que da sexta para o sábado, Deus dizia assim: olha, eu vou mandar para vocês porção dobrada. Peguem a porção da sexta e do sábado, porque no sábado não vai cair o maná. Paulo diz: Deus nos proporciona aquilo que nós precisamos para o nosso aprazimento. Ele nos dá. Jesus lá no Pai Nosso pega a ideia do maná do Antigo Testamento e diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é para que nós aprendamos a confiar nele, a colocar a nossa vida diante do altar dele. E deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso ficar claro aqui que ser rico não é problema. Ter propriedades, bens, posses não é problema. Ter dinheiro não é problema. O problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro possuí-lo, dominá-lo, a ponto de você ficar tão cego e perdido e tornar-se um grande avarento, que só pensar no dinheiro, nos bens, nas posses. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o nosso coração. Como é que o nosso coração trata com isso? Como é que nós lidamos com isso? Mais uma vez eu cito Paulo. 1 Timóteo 6,10, o apóstolo escreveu: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observe, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. O dinheiro é uma bênção, irmãos. O dinheiro serve para que nós abençoemos pessoas, para que nós exerçamos a nossa caridade, o nosso amor ao próximo. João Calvino, na época da Reforma, tinha uma frase conhecida que ele falava sobre a relação entre o pobre e o rico. Calvino dizia: o mistério do pobre
e o ministério do rico. O mistério do pobre e o ministério do rico. Qual é o ministério do rico? Auxiliar, abençoar o pobre. O mistério e o ministério, ensinava João Calvino. Portanto, ser rico não é nenhum problema, até porque, se você já leu a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia fala de homens de Deus que eram ricos, riquíssimos, aliás. Deixa eu citar alguns. Abraão era um homem riquíssimo, Isaque, muito rico, Jacó era rico. O que não dizer, por exemplo, de Jó? Que Jó era simplesmente o homem mais rico da sua geração. E que depois de todos os problemas enfrentados, ele ficou rico 2 vezes, não é assim? Porque ele não recebeu em dobro tudo o que tinha, então ele já era rico. Daniel está dizendo, então então está tudo certo. O homem mais rico da sua geração. E o Jó, apesar de ser o mais rico dos seus dias, aquilo não mexe com ele. O importante para Jó é servir a Deus. No último capítulo do seu livro ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como não dizer, por exemplo, o que não dizer de Salomão? Salomão era riquíssimo. Aliás, lá em 1 Reis 10, 21 é dito, sobre os dias de Salomão, que a prata não tinha nenhum valor nos seus dias, nenhum valor. O valor que você e eu damos para a prata hoje não tinha valor nenhum nos seus dias. Portanto, a Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena a avareza do coração, que ao invés de você se servir do dinheiro, você é escravo dele. Tem uma frase que é atribuída, dizem que é, não sei, não tenho certeza, a John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, e ele disse, ele era o primeiro bilionário do mundo, e ele disse uma frase, talvez seja dele, a frase é a seguinte: a pessoa mais pobre que eu conheço é aquela que só tem dinheiro. Parece contraditório, né? A pessoa mais pobre que eu conheço é aquela que só tem dinheiro, porque não tem caráter, não tem ética, não tem amor a Deus, amor ao próximo, só tem dinheiro, é um pobre, é um coitado. Verso 2, Tiago diz assim, olhem com dinheiro com temor, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, riquezas corruptas. Te lembra alguma coisa? O nosso país sofre muito com esse assunto de corrupção. Outro dia, já tem algum tempo aí, alguém apareceu dentro de um apartamento com malas, com 52 milhões. Muito dinheiro. De quem é esse dinheiro? Se o teu salário não é tão alto assim. As vossas riquezas estão corruptas. Olha como Tiago é atual. Parece que está falando para os nossos dias. 2025, verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por ter testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tiago diz, vocês precisam, ricos do presente século, lidar com o dinheiro com temor. Agora vamos ver Jesus falando sobre dinheiro. Mateus 6,19, o Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra. Toda vez que eu leio esse versículo eu me lembro, né? Por exemplo, eu não gosto muito de guardar muitas coisas em casa, ter muita coisa. Eu mudei 2 vezes em menos de 1 ano, e nas mudanças eu percebi que eu tinha tanta coisa que eu nem sabia que eu tinha, e eu também não precisava. E o meu lema é o seguinte, se Jesus disse que nós não devemos guardar tesouro, imagina a tranqueira.
Esse é meu lema. Se não é para guardar tesouro, não acumuleis para vós outros tesouros. Se não posso acumular o tesouro, imagina a tranqueira que eu não preciso. Jesus também diz sobre o dinheiro, Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E vocês já repararam que o ser humano é assim, quanto mais ele tem, mais ele quer, e só mais um pouco, e só mais um pouquinho, e se ele tem um carro do ano 2000, aí ele diz assim, se eu tivesse um do ano 2010, eu seria feliz. Aí ele consegue 2010, se eu tivesse um de 2024, seminovo, eu seria feliz. E aí ele percebe que ele continua infeliz com o do ano 2000, com o do ano 2020, 2024, porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Avareza significa apego excessivo ao dinheiro. É alguém que quer apenas ter, possuir. A gente lembra da história do jovem rico, lembra disso? Mateus 19, diz o texto que Jesus o amou, e que ele disse para Jesus, ele foi reverente, chama Jesus de bom, de mestre. Ele diz para Jesus que estava guardando os mandamentos desde a sua mocidade, e aí Jesus foi na ferida. Só falta uma coisa para você. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Como é que ele foi embora? Triste. Ele foi embora triste porque tinha muitos bens, muitas propriedades. E Jesus vê aquela cena lá e diz, é mais fácil, olha quão difícil é que um rico entre no reino dos céus, porque ele confia nas riquezas. Como lidar com o dinheiro, Tiago diz, com temor, com cuidado, com prudência. É preciso que ele seja servo nosso, para que nós abençoemos pessoas. Jó, doente, lá nos capítulos 1 e 2, ele disse, a percepção dele é, nu eu vim a este mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso lidar com o dinheiro com temor. Segunda lição, como lidar com o dinheiro? Agora Tiago diz, sem fraude. É preciso lidar com o dinheiro sem fraude. Isso ele vai dizer nos versículos finais aí, 4 a 6. Ele mostra que essas pessoas estavam se enriquecendo ilicitamente, de uma forma desordenada, ilegal, deixando de pagar o jornal, que ele chama de jornaleiro, não é jornalista, é jornaleiro. Ele diz, é claro, vocês estão se enriquecendo porque o pagamento que vocês deveriam fazer aos funcionários, vocês não o fazem. Vocês vivem bem, regaladamente, enquanto que as pessoas não têm o dinheiro pelo dia de trabalho que realizaram. Tiago diz assim, parem com isso, sem fraude. Veja aí, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, a ideia é ensinar o contrário, sem fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Os ceifeiros, os trabalhadores estão clamando pelo seu salário que não estava sendo pago. E Tiago diz, Deus está ouvindo. O clamor deles está chegando aos ouvidos do Senhor. E o Senhor vai fazer justiça. Por mais que a justiça humana falhe, a divina nunca falha. Alguns dizem a justiça tarda, a divina, ela pode tardar na nossa perspectiva, mas ela nunca falha. O salário deles está sendo retido. Vocês estão enganando os trabalhadores,
os jornaleiros. E veja que interessante, a lei de Moisés, a Torá, previa casos dessa natureza. Moisés escreveu tanto em Levítico quanto em Deuteronômio sobre a maneira de lidar com o jornaleiro, com aquele que trabalhava durante o dia e antes do pôr do sol ele deveria receber o seu salário. Isso está lá em Levítico, Levítico 19:13, Moisés escreveu: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, sem fraude. Deuteronômio 24, versículos 14 e 15, Moisés continua ensinando para a segunda geração, aquela que saiu do deserto. A primeira geração ouviu em Levítico, e a segunda geração ouve em Deuteronômio 24, 14 e 15, o seguinte: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Se o jornaleiro não recebeu o salário, clamar ao Senhor antes do final do dia, Deus vai ouvir, e vocês estarão encrencados, porque com fraude vocês se enriqueceram. Nos nossos dias, o quadro do Brasil é muito pior. A gente liga a televisão, um jornal, um vídeo, pessoas que se enriqueceram do dia para a noite, e às vezes a gente até olha, nossa, como a pessoa tem um carrão, se veste bem, anda bem, tem riquezas, mansões. É o drama de Asaf, lembra de Asaf? No Salmo 73, eu invejava a prosperidade dos ímpios, eu olhava para eles são sadios, nédios, não têm preocupação, não tem cabelo branco, eu estou cheio de cabelo branco, gente. E eles não vivem bem. Moisés diz assim: não oprima o jornaleiro, pobre e necessitado. Amós, o profeta, fala sobre isso também. Ele diz: se você pegou alguma coisa emprestada, a capa emprestada de alguém que é pobre, devolva antes do anoitecer, porque a noite faz frio e ele só tem aquilo para se cobrir. Devolva, sem fraude. Verso 5 ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Observe, irmãos, isso não vai acabar bem. O alerta foi dado no versículo 1, atenda, preste atenção, ricos, chorem, lamentem pelas desventuras, pelas tristezas, por aquilo que vos sobrevirão. Vocês têm vivido regaladamente. Mais uma vez, deixa eu citar Jesus aqui. Jesus falando sobre o dinheiro. Lucas 12, versículos 19 e 20. A expressão lá é a mesma daqui, de viver de forma regalada, abundante. Lucas 12, 19 e 20, Jesus diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? As pessoas que só pensam em dinheiro, em guardar, e veja, a Bíblia também não nos proíbe de sermos previdentes, de sermos cuidadosos, de pensarmos na nossa família, no dia de amanhã, termos uma poupança, um rendimento guardado, mas não colocar nisso a nossa esperança. Eu me lembro, por exemplo, do rei Asa, lá no Antigo Testamento, diz o texto que quando ele se fortaleceu,
estava rico também, ele adoeceu e o texto diz assim que ele confiou nos médicos e não no Senhor. Triste isso. E Asa conhecia a Deus, ele era um servo do Senhor, ele havia escrito a palavra de Deus. No dia que o rei era empossado, consagrado, ele precisava escrever a lei do Senhor. E lá na frente, na vida dele, ele diz o texto, o autor diz que ele confiou nos médicos e não no Senhor. A gente precisa confiar. Aliás, hoje, confie desconfiando nos médicos. Você já viu quando você vai no médico? O médico te atende, você vai falando lá, o médico está assim, né? Tá bom. Pode ir. Ele não olha para você. Eu fui há algum tempo atrás, eu falei, eu preciso fazer com que esse médico olhe para mim. Tudo bem, ele não quer olhar para mim, talvez eu não seja bonito, mas ele precisa olhar para mim. Fui conversando, fui fazendo perguntas até que ele levantou a cabeça e olhou para mim. A gente confia desconfiando. Sabe por quê? Porque ele deveria seguir o juramento que ele fez, de ser ético, código de ética, de nos atender bem. Se fosse um médico cristão, nós usaríamos o princípio de fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus, lá em Lucas 12, diz assim, você está guardando, eu vou destruir os meus celeiros, construir um maior. Aí Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma e os teus bens, e o que você tem preparado, para quem será? Vai para outra pessoa, e depois a pessoa falece e vocês já viram, começam as brigas familiares, né? Para quem vai a herança? Como que divide? Para quem fica? Quanto fica com a porcentagem que lhe é cabível? É preciso que tomemos esse cuidado sem fraude. E às vezes nós pensamos, irmãos, que fraude é algo que acontece só lá em Brasília, não é assim? A gente olha para o cenário lá, Brasília, capital federal lá do nosso país, inaugurada em 21 de abril de 1960, e a fraude está toda lá. E a gente olha para lá e os acusa como se nós somos bons e eles são ruins. É preciso que nós tomemos cuidado com o nosso coração, porque às vezes a palavra de Deus diz assim, olha, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, quando estiver diante do muito, também será infiel no muito. A fraude não está lá fora, não está apenas na capital federal do nosso país. Quantos exemplos nós já tivemos de pessoas que pareciam boas, agora vai, e não foi. É preciso nós entendermos que a fraude não diz respeito à categoria política, a fraude é inerente ao coração humano. É preciso que nós tomemos cuidado com a fraude. Como lidar com o dinheiro? Deixa eu contar uma história minha, rápida. Dizem que não é bom falar de si, mas eu vou tomar cuidado aqui e vou falar. Há algum tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu trabalhava com o meu tio. E ele tinha, na época, uma loja de material de construção. E eu trabalhava com ele sempre confiava em mim. E no final do dia ou no final do mês, ele pedia para eu contar o dinheiro lá. E depois ir ao banco, fazer o depósito. E eu pegava quantias altas e eu ia somando dinheiro. Na época a gente ainda pegava dinheiro, né? Hoje é tudo... a gente não anda mais com dinheiro na carteira. E eu contava lá, às vezes dava 10 mil, 20 mil. Para mim era algo absurdo, assim, há mais de 20 anos atrás. 2001 era o ano. E eu pegava aquilo e ele me dava aquele bolo de dinheiro, pedia para contar, e o valor que eu falasse é esse valor. Aí eu estou lá contando, às vezes vinha pensamento assim, mas se eu tirar uma nota aqui,
Se eu tirar uma de 100, duas de 100, ele não vai nem, ele não vai conferir. Ele não vai saber. E eu contava tudo lá e depois entregava na mão dele. Tem tanto, tio, tem tanto. E ele disse depois que nunca conferiu. Mas veja, e também não tinha câmera, eu podia pegar, ele nunca saberia, eu colocava 100 reais, 200 reais no bolso, ficaria por isso mesmo, mas e a minha consciência? E o meu relacionamento com Deus? E a ideia de quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel com 100 reais, será infiel com muito dinheiro. E eu pensava isso aqui, eu quero apenas o que é meu. Isso não me pertence. Mas isso porque, eu estou falando não para me envaidecer, por causa de uma consciência cristã, transformada. E quem não tem uma ética cristã, e quem não vive preocupado com essas coisas, que pensa apenas em viver regaladamente, uma vida de prazer, engordando o coração, matando o justo, quem não tem um código de vida, um código cristão, não está nem aí de pegar uma nota a mais no meio de um bolo enorme de dinheiro. Quem vai saber? Deus vai saber. O Senhor está vendo. O que o seu pai não vê, o que a sua mãe não vê, no seu íntimo, lá na sua casa, no seu quarto, Deus vê. O meu compromisso não é com meu tio, o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a fé cristã. Se tem gente que faz isso, eu não quero participar dessas coisas. Sem fraude. Como lidar com o dinheiro? Tiago diz, sem fraude. A lição para a nossa vida é que nós precisamos tomar cuidado para agirmos segundo as exigências da palavra de Deus. Lidando com o dinheiro com temor, usando-o como servo e não como patrão, como senhor da nossa vida. É preciso que não nos enganemos. É preciso que estejamos firmados em Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa intencionalidade. É preciso que peçamos sabedoria ao Senhor, para que saibamos lidar com o dinheiro, com os bens, com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Tudo é dele. A sua vida é dele. O seu trabalho é dele. A respiração que você tem e que eu tenho é dele. A família que temos é dele. A nossa vida é dele. A salvação veio dele. Paulo diz em Romanos 11, 30, a partir do versículo 33, porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.